O tempo, ele é uma força poderosa em tudo na vida. E no direito, ele não só passa, ele também decide. Imagina só o caos se uma dívida, um contrato, uma briga qualquer pudesse ser discutida para sempre. Seria impossível viver em paz. É justamente para evitar essa bagunça que o nosso direito civil tem um relógio próprio, com dois mecanismos muito especiais, a prescrição e a decadência. Vamos entender direitinho como esse relógio funciona e por que ele é tão essencial para botar um ponto final nas coisas. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça no assunto, um aviso rápido, ok? Este é um material introdutório e ele foi montado com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial para organizar as ideias das fontes. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender a relação do tempo com o direito. Depois, vamos descobrir o que exatamente morre com a prescrição. Um spoiler, não é o direito em si. Em seguida, a gente encara a grande diferença entre prescrição e decadência. Vamos ver também como o cronômetro da lei pode ser pausado ou até zerado. E, por fim, vamos para a parte prática, os prazos e as regras do jogo. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Por que existe isso de prazo para cobrar alguma coisa? A resposta está numa palavrinha mágica: segurança jurídica. O direito serve para trazer paz social, e parte dessa paz é saber que as coisas têm um fim. Pensa comigo na loucura que seria o contrário. Já imaginou ter que guardar o recibo de um cafezinho que você pagou há 30 anos? Ou um contrato de aluguel de 50 anos atrás poder ser discutido hoje? A vida viraria um inferno. Ninguém teria paz, ninguém teria certeza de nada. É para isso que a prescrição serve, para trazer um pouco de ordem a esse caos. E olha, essa frase do gênio Pontes de Miranda é perfeita. Ela resume tudo de uma forma brilhante. É impossível guardar tudo para sempre. Sem um limite de tempo, a estabilidade, que é um dos objetivos mais importantes do direito, simplesmente deixaria de existir. E é curioso que o tempo no direito funciona como uma moeda de duas faces. De um lado, ele pode fazer você perder o poder de exigir algo. Essa é a prescrição instintiva, que é o nosso foco aqui. Mas do outro lado da moeda, o tempo pode fazer você ganhar um direito, que é o caso da usucapião, a chamada prescrição acritiva. Hoje a gente vai falar do lado que apaga. Certo, então a gente já sabe que a prescrição extingue alguma coisa. Mas o que, exatamente? E aqui o Código Civil é super preciso. Ele não fala que o direito morre, mas sim uma coisa um pouco diferente, mais sutil. A palavra-chave aqui é pretensão. Esse conceito que a gente pegou lá do direito alemão, o Anspruch, é a chave de tudo. Pensa assim, enquanto o seu direito está lá, quietinho, respeitado, não existe pretensão. A pretensão só nasce no exato momento em que alguém viola o seu direito. É esse poder de ir à justiça e exigir uma reparação que a prescrição vai atacar. E a prescrição não acontece por mágica, não. Precisa de uma receitinha com 3 ingredientes, sempre nessa ordem. Primeiro, alguém viola um direito. Isso faz nascer a pretensão. Segundo, o dono do direito fica inerte, fica parado, não faz nada. E terceiro, o tempo que a lei dá para ele agir simplesmente passa por completo. Se faltar um desses, não tem prescrição. Ok, agora respira fundo porque a gente vai entrar num ponto que costuma dar um nó na cabeça de muito estudante de direito. A diferença entre prescrição e decadência. Os dois têm a ver com tempo, mas são bichos completamente diferentes. Essa tabela aqui é ouro. Vamos lá. Na prescrição, o que morre é a pretensão, o poder de cobrar na justiça. Já na decadência, o buraco é mais embaixo. O que morre é o próprio direito. E que direito é esse? O chamado direito potestativo. É aquele direito que você exerce sozinho, sabe? Tipo o direito de anular um contrato. Você não precisa que o outro lado concorde. É isso que a decadência atinge. Outra coisa, prescrição só vem da lei. Já a decadência pode vir da lei ou de um contrato. E o mais importante, prescrição aceita pausas no tempo. A decadência, como regra, não. Então, se a prescrição é esse cronômetro correndo contra o titular do direito, a boa notícia é que a lei tem alguns botões para mexer nesse relógio. Tem como pausar e até como reiniciar a contagem. A imagem do cronômetro ajuda muito a entender. O impedimento e a suspensão são o botão de pause. A contagem para e, quando volta, continua de onde parou. Simples assim. Já a interrupção é o botão de reset. Ela zera tudo. O tempo que já passou é jogado fora e a contagem começa de novo, do zero absoluto. E por que a lei faria isso? Porque ela pausaria o relógio. Geralmente, é para proteger uma relação de confiança ou alguém que não pode se defender direito. Pensa bem, faz sentido exigir que um cônjuge processe o outro no meio do casamento?
Ou que um menor de 16 anos fique de olho em prazos? Não faz, né? Por isso, nesses casos, o cronômetro da prescrição fica lá, ó, paradinho. A interrupção já é o contrário. Ela não é sobre proteger alguém parado. É sobre premiar quem agiu. A lei vê que o credor entrou na justiça ou que o devedor admitiu que deve. Ou seja, a pessoa não está inerte. Como um prêmio por essa atitude, a lei dá um fôlego novo, zera o cronômetro e o prazo todo recomeça a contar. Mas aqui, atenção, tem um detalhe que é importantíssimo. Esse reset no cronômetro só vale uma vez. Uma única vez. E por quê? Para evitar que a pessoa fique interrompendo a prescrição para sempre e a dívida nunca morra. Isso destruiria toda a ideia de segurança e estabilidade que a gente falou lá no início. Beleza. Agora que a gente já entendeu a teoria por trás do relógio, vamos ver como ele funciona na prática, no dia a dia do fórum, com as regras do jogo e os prazos reais. A prescrição é um assunto tão sério que a gente diz que é matéria de ordem pública. Traduzindo, as regras são rígidas e não dá para brincar. Ninguém pode fazer um contrato e mudar um prazo de prescrição, por exemplo. E mais, o juiz, ao ver que o prazo passou, pode e deve reconhecer a prescrição, mesmo que ninguém tenha pedido. Claro, sempre dando a chance para as partes se manifestarem antes. E os prazos? Bom, existe uma regra geral, um prazo padrão. Na dúvida, se a lei não falar nada diferente, o prazo é de 10 anos. Esse é o nosso ponto de partida. Só que a regra geral é a que menos aparece. A lei criou um monte de prazos especiais, bem mais curtos, para situações mais comuns. Por exemplo, a cobrança de uma conta de hotel prescreve em 1 aninho. Pedir indenização por um dano que alguém causou, 3 anos. E cobrar uma dívida que está num contrato, 5 anos. A lógica é simples. Fazer com que as coisas do dia a dia se resolvam mais rápido. E para fechar, fica a reflexão. A prescrição apaga tudo? A resposta é não. Não exatamente. O que morre, o que se perde, é o poder de exigir na justiça, a tal da pretensão. O direito em si, a dívida, ela pode sobreviver como uma obrigação natural. É como se ela perdesse a armadura jurídica. Tanto é que se o devedor pagar uma dívida já prescrita, ele não pode depois chegar e pedir o dinheiro de volta. Porque no fundo, a obrigação moral ainda estava lá. O tempo só tirou a força dela.